Pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para todos que estão assistindo aí. Meu nome é Túlio, sou engenheiro de segurança do trabalho do Hospital Universitário, lá da Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho. E vou falar um pouco para vocês nesse vídeo, né? A gente teve o primeiro vídeo aí falando da questão dos acidentes, né? Que eu acho que é muito importante que todos vejam, porque, como eu falo lá, né, quem está no ambiente assistencial tem que saber os motivos, né? Tem que saber o que tem que fazer, tem que saber os direitos, os deveres, tem que saber quem mais se acidenta, os locais mais perigosos, tem que saber tudo isso, né? E assim como no caso do vídeo de acidentes, né? A questão da insalubridade também é importante que seja conhecido por todos, né? Por quê? Porque é uma legislação, né? É uma legislação faz parte da legislação trabalhista, das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e é dúvida por parte da maior parte das pessoas, né? É, e cada pessoa, né, também está sujeita ao seu lado de insalubridade. Então, é importante ter esse conhecimento, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui, né, do nosso lado de insalubridade, como funciona tudo isso, as limitações que a gente tem pela própria norma, né, que é um item muito importante, né? Então, eu vou falar aqui um pouco para vocês. Bom, então vou falar um pouco aí de aspectos legais, né, a questão das leis, né, do que rege tudo isso aí, né, a fundamentação, as questões científicas, dados de epidemiologia, né, o laudo de insalubridade e as responsabilidades, né. Bom, primeiro uma introdução, pessoal. O Brasil é um dos poucos, ou eu tenho quase certeza que é o único país no mundo que paga adicionais de insalubridade e periculosidade aos funcionários, né. Esse fenômeno aí, né, ele é conhecido como a monetização do risco. Qual que é a ideia, pessoal? A ideia da monetização do risco é que a empresa, seja a EPSE, seja qualquer empresa no Brasil, ela paga para o profissional se expor ao risco, para o profissional adoecer, digamos assim, para o profissional se expor ao risco de morte, né? Então, isso não existe em outros países. Porque qual que é o problema dessa monetização do risco? Essa monetização do risco cria dois problemas. Primeiro, a empresa é, fica mais tendenciosa a pagar o adicional do que é, do que a resolver o problema, né? Do que a implantar medidas de engenharia, medidas de controle para resolver o problema de fato. Que é muito mais barato eu pagar um adicional de insalubridade para o funcionário do que eu comprar uma capela, fazer um sistema de exaustão, entende? Comprar todos os EPIs adequados, fornecer com a maior brevidade possível, ter tudo ali à disposição, tudo certinho. Tudo isso é muito mais caro do que você pagar um adicional de insalubridade. Então a gente tem esse primeiro problema, né? A empresa, as empresas no Brasil preferem pagar o adicional a corrigir o problema. Então isso é um grande problema, né? Um outro item muito importante também os funcionários, né? Os funcionários recebendo o adicional de insalubridade ou periculosidade, eles acabam desanimando de querer melhorias no trabalho, né? É o que a gente tem visto aí no hospital, em todas as empresas, né, que a área de segurança do trabalho atua, né? Os funcionários estão preocupados com o adicional que vão receber e não com o risco a que estão expostos, né? Isso gera, por que isso é gerado? Porque a pessoa recebe uma compensação financeira, né? Então tudo isso induz o empregador a não empreender nenhuma medida, né? E faz com que o empregado não exija também, exige só o adicional, né? Então isso é algo assim extremamente ruim para as condições de trabalho brasileiras, né? Como eu falei, o Brasil é um dos únicos países que fazem isso, se não o único, né? Então isso é extremamente grave, né? E bom, então infelizmente a gente tem essa situação, né? E como se constitui tudo isso, né? Na legislação brasileira, né, a gente tem a Constituição Federal, seguida da CLT, seguida das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que são as NRs do Ministério do Trabalho, né? Na Constituição Federal, a gente tem lá no artigo 7º do capítulo 2, título 2, que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, lá na Constituição, a gente tem já enraizado essa questão do adicional de insalubridade e periculosidade. Na CLT,
há uma especificação de critérios para eliminar a insalubridade, por exemplo, o uso de EPIs, né? A gente tem também lá a fixação de percentuais de adicionais de insalubridade, né? E outras questões legais, né? E nas normas do Ministério do Trabalho, aí sim a gente tem os critérios para caracterizar a insalubridade, né? É lá que está o balizamento para a gente caracterizar a insalubridade, né? Aí, enfim, além disso, a gente tem convenções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que vão acabar influenciando em tudo isso, né? As jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho, né? Os acordos coletivos, né, de trabalho e, no nosso caso em específico aqui, a gente tem a norma operacional da EBSER, número 3 de 2017, que é referente aos adicionais de insalubridade e periculosidade nas filiais da EBSER, né? Que é o que rege aqui pra gente, mas que nada mais é do que baseado quase que integralmente nas normas do Ministério do Trabalho, mesmo porque, né, não pode se fugir da norma, né? Então, lá na NR15, né, o que é a NR15? É a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, número 15, que fala de atividades e operações insalubres, né? Um detalhe, né, que essas normas regulamentadoras, elas foram implementadas pela Portaria 32.14/78, fixada por uma lei, então elas têm força de lei, né? Então, assim, lá na NR15, como eu falei, são aquelas que especificam os critérios, né, percentuais, etc. Fala lá no item 15.2 o seguinte: o exercício de trabalho em condições de insalubridade assegura ao trabalhador a percepção de adicional incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 40% para insalubridade de grau máximo, 20% para insalubridade de grau médio e 10% para insalubridade de grau mínimo. Beleza. No âmbito hospitalar, a gente não tem nenhuma situação onde haja a insalubridade de grau mínimo, que é de 10%. Né? Então a gente acaba se limitando aos 20% e 40%. Um detalhe aqui que não sei se vocês perceberam é que esse item da norma fala que o adicional de insalubridade incide sobre o salário mínimo. Incide sobre o salário mínimo. Né? Então não é sobre o salário básico como faz a EBSER. Né? Então é um item aí, né, que até a gente tem vários questionamentos lá, né? A gente já ouviu falar que a EBSER chegaria a um ponto de passar para o salário mínimo, já que o que é exigido é o salário mínimo, mas tem algumas jurisprudências do TST aí que falam que o salário mínimo não serve como parâmetro. Então, assim, são várias discussões, a gente não sabe o que vai vir no futuro aí, mas existe a possibilidade ainda no futuro de que essa insalubridade seja paga sob salário mínimo, né? Porque o que a gente tem na norma é isso, é o salário mínimo, não é o salário base, né? Diferente do caso da periculosidade. A periculosidade é o valor de 30%, né? Diferente aí, né? Não é nem 10, nem 20, nem 40, é de 30% sobre o salário base. Lá, sim, está definido que é sobre o salário base. Na insalubridade, não. Na insalubridade é sobre o salário mínimo. Né? Então, assim, a EBSER, né, já foi falado pra gente, né, em várias reuniões com o pessoal da sede, que a EBSER é a empresa pública, né, é o órgão público, digamos assim, né, falando de forma errada aí, mas é a organização pública que mais paga insalubridade dentre todas as outras. Né? Obviamente, né, isso é justificável, porque a gente é uma empresa hospitalar. Né? No entanto, isso faz com que a gente imagine, né, a gente que está aqui na ponta imagine que em algum momento pode ser que venham a pagar sobre o salário mínimo, né, porque é um gasto muito grande, né, no balanço aí, né, financeiro da EBSER. Então, pode ser que em algum momento esse valor volte para o salário mínimo. Né. Não sei aí, né, como é que pode ficar essa situação, é uma questão aí jurídica, mas eu digo para vocês que já ouvi essas conversas lá e é uma coisa que pode ser possível, né? Só para já ir preparando, né? Mas esperamos que não chegue a esse ponto, né? Bom, então a gente tem esses 3 percentuais. A gente tem também, pessoal, uma diferenciação entre a insalubridade e a periculosidade. Né? Muitas pessoas não sabem essa diferenciação. A insalubridade é um agente que pode causar doença, né? É um agente que pode causar doença ao funcionário. A periculosidade é um agente que pode causar morte. Por exemplo, um frentista de posto, né? Ele recebe periculosidade. Por quê? Quantos postos vocês já viram por aí explodindo?
né, matando em frente de postos. São poucas vezes isso acontece, mas ele está exposto a um risco, né, de ficar ali perto de grande quantitativo de inflamáveis que, caso venha a explodir, ele morre. Não tem outra opção. Muito provavelmente ele morre se ele estiver num raio muito próximo. Agora, no caso de um agente biológico, né, ele é tratado como insalubridade, mesmo que, né, a gente tenha agentes aí, né, que caso a pessoa pegue, talvez já é quase certo que ela vá morrer. Mas, enfim, são casos, por exemplo, uma tuberculose, né, a pessoa vai pegar uma tuberculose, a gente percebe que se enquadra aí na questão da insalubridade. A pessoa vai adquirir uma doença, né, vai ter que ser tratada, etc. Um ruído, a pessoa vai ter uma causa aí, né, uma perda auditiva, né. Então, assim, a questão da insalubridade está atrelada a fatores de ação prolongada, né? A ação vai vindo ao longo do tempo, ao longo da exposição. Agora, a periculosidade não. É aquela ação que aconteceu, acabou, né? Por exemplo, trabalho com alta tensão, trabalho, inspeção, enfim, com alta tensão, né? Se a pessoa sofrer um choque elétrico ali, ela pode morrer, né? Então, essa é a diferença em insalubridade e periculosidade, só para vocês terem essa noção, né? Então, bom, no caso de agentes biológicos, né, que está lá bem especificamente no anexo 14 da NR15, né, a gente tem a insalubridade que pode ser em grau máximo ou médio. Como eu falei, né, em ambiente hospitalar a gente tem um grau máximo e médio. A gente tem também no ambiente hospitalar o ruído, que é grau médio, o calor, que se enquadraria em grau médio. Então, agentes químicos, os agentes que a gente tem em geral se enquadrariam ou em grau médio ou máximo. E mesmo que fosse grau mínimo, né, a pessoa já está exposta ali ao agente biológico, então seria médio. Então por isso que a gente tem no ambiente hospitalar só adicionais de 20 e 40%. Né? Bom, então qual que é a configuração do grau máximo? O grau máximo é o trabalho ou operação em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Então, né, no caso do grau máximo, a gente tem aí alguns itens importantes. Primeiro, a norma fala em contato permanente. Contato permanente, pessoal. O que é contato permanente? É o contato o tempo todo, né? Depois eu vou mostrar um detalhe do porquê que ela fala dessa forma, né? Mas a gente tem que entender o contato permanente como um contato da pessoa estar ali o tempo todo com aquele paciente, né? É questionável, eu vou falar disso depois, né? Então, esses pacientes estão em isolamento por doenças infecto-contagiosas. Aí a gente entra na questão das doenças infecto-contagiosas, né? Que a CCH já treinou várias vezes aí, todo mundo, né? Mas não custa relembrar que as doenças infecto-contagiosas carecem de precauções, que podem ser precauções padrão ou precauções específicas por parte do funcionário, né? Esse isolamento, né? Ou seja, os pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas aqui, é uma precaução específica que está atrelada ao isolamento de bloqueio, pessoal. O que é o isolamento de bloqueio? Vamos ler aqui, ó, como é que a norma da EBSER trata o isolamento de bloqueio. Neste isolamento, além das precauções universais, são adotadas barreiras físicas secundárias. O isolamento de bloqueio aplica-se quando o paciente apresenta doença infecciosa de alta transmissibilidade, pessoa a pessoa comprovada ou suspeita, e ou colonização por germes multiresistentes, cuja transmissão dos agentes, em ambas as hipóteses, ou seja bactérias multiresistentes, seja a questão da alta transmissibilidade, seja exclusivamente ou em parte por mecanismos aéreos, ou seja, aerossóis. Então, nesse caso que a EBSER, né, usa essa nomenclatura aqui de isolamento e bloqueio, ela puxa isso aqui lá da norma dos RJU, né? A norma dos RJU já teve essa redação aí, né? E fala que somente pacientes em isolamentos por doenças infecciosas de alta transmissibilidade, então item importante, alta transmissibilidade, né, de transmissão aérea, né, geram um adicional de 40%. E mais, tem que ter o contato permanente. Então a gente percebe, pessoal, que é uma situação extremamente específica, né? É o contato permanente com pacientes em isolamento. Esse isolamento não é qualquer isolamento, não é isolamento de contato, é isolamento de aerossóis, né? Ou isolamento aéreo aí, né? Então
Então, assim, ou paciente ou materiais desses pacientes. E reforçando pela quinta vez, né? O contato tem que ser permanente. A norma exige contato permanente, pessoal. Então, vamos ficar claro isso aí, né? Esse é o grau máximo. Então, vamos para o grau médio. Como é que é o grau médio? Trabalho e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, etc. Então, a gente percebe que o grau médio é bem menos restritivo. Ele está falando em contato permanente, mas é importante isso. É o contato permanente também. Com pacientes, animais ou material infecto contagiante, né? Então, pessoal, quando a gente está falando em pacientes, a gente está falando de todos os tipos de pacientes, né? Que vão exigir também as precauções. Nesses casos, uma precaução padrão, né? E o que seria, né? Esse... Bom, voltando, né? Então a gente percebe o seguinte. No caso do grau máximo, é o contato permanente com pacientes em isolamento. Esse isolamento não é qualquer isolamento, é um isolamento aéreo, né? Então, muito específico. Grau médio é o contato com o paciente, né? Que tipo de paciente? Qualquer paciente. Ou com material infecto contagiante, né? Então, a gente percebe o seguinte. A norma é muito restritiva para ambos os casos, né? Ela deixa algumas coisas em aberto, eu vou mostrar para vocês por quê depois. Mas assim, a gente percebe que em ambos os casos exige-se essa questão do contato permanente. E o que é definido como contato permanente, né? Lá em 1979, o Ministério do Trabalho definiu o contato permanente. O contato permanente com pacientes, animais ou material infecto contagiante é o trabalho resultante da prestação de serviço contínuo e obrigatório, decorrente de exigência firmada no próprio contrato de trabalho, com exposição permanente a agentes salubres. Então, o que é necessário para se ter um contato permanente? É necessário um serviço contínuo e obrigatório, né? A exigência em contrato, né, firmado com o profissional e a exposição permanente ao agente, né? São 3 itens necessários para a gente falar que há contato permanente, que há exposição ao agente insalubre, né? Então, né, partindo aí agora, né, tendo falado dessa questão aí mais normativa da NR15, como é que ela aborda isso aí, vamos agora para a letra da norma da EBSER, né? Como eu falei, nada mais é do que uma cópia dessa norma aí, mas com alguns outros itens importantes, né? Então, quando se caracteriza insalubridade de grau máximo? A norma número 3 de 2017 da EBSER fala o seguinte: o grau máximo, né, caracteriza somente quando houver indicação de isolamento de bloqueio, com afastamento do paciente do convívio coletivo com vistas a impedir a transmissão do agente infeccioso a indivíduos suscetíveis. Não serão considerados para esse fim os casos de isolamento reverso ou protetor, por caracterizar-se como medida de proteção ao paciente. Então, pessoal, entra em um outro item importante aqui. Vários setores possuem isolamento, né? E muitas vezes esses isolamentos são utilizados para proteger não o profissional, mas o paciente. Por quê? O paciente está com HIV, está ali no isolamento, por quê? Porque está com o sistema imunológico dele deficiente, ele não pode pegar uma outra doença de outro paciente, né? Ou então, o paciente é um bebê, é uma criança, é um recém-nascido, né? Às vezes uma gripe vai gerar um grande problema para ele, já que ele está com uma deficiência ali, internado, hospitalizado. E esse isolamento vai servir para proteger ele. Então, esses casos mostram que, meu setor tem isolamento, meu setor tem isolamento. Não adianta ter uma salinha lá escrito isolamento no seu setor, para você receber o grau máximo. Muito pelo contrário, né? O fato de ter isolamento, muitas vezes está atrelado à questão do isolamento reverso ou protetor. Aquele isolamento que vai servir para proteger o paciente, como eu falei, e não o profissional, né? Então vamos lá. E quando se aplica, né, esse isolamento de bloqueio, né, que é o isolamento que gera o grau máximo? Porque, mais uma vez, né, o isolamento pode ser aquele isolamento para proteger o paciente, né, e não o funcionário, nesse caso não se aplica o grau máximo. O isolamento pode ser um isolamento de contato, que também, né, não vai entrar nesse caso aqui. E quando a gente pega as estatísticas aí da CCH, da epidemiologia, a gente percebe que a maior parte dos isolamentos ocorrem por isolamento de contato. Bactérias multiresistentes que têm transmissão por contato, outras doenças que têm transmissão por contato, e esses casos não entram no item de grau máximo de insalubridade. Entra somente o isolamento de bloqueio. O que é isolamento de bloqueio? Como eu falei anteriormente, vamos ler de novo para reforçar essa ideia, né?
é o isolamento que, além das precauções universais, são adotadas barreiras físicas secundárias. O isolamento de bloqueio aplica-se quando o paciente apresenta doença infecciosa de alta transmissibilidade pessoa a pessoa, comprovada ou suspeita, ou colonização de germes multiresistentes, cuja transmissão dos agentes, em ambas as hipóteses, faz exclusivamente ou em parte por mecanismos aéreos. Então, isolamento de bloqueio é o isolamento de aerossóis. Nas entrelinhas aí o que a gente percebe é isso. Então, a gente percebe que não é qualquer isolamento. Recapitulando, vou ser repetitivo, mas isso é perguntado direto lá para a gente dar sorte. O isolamento, que é utilizado num setor para proteger o paciente, não entra em grau máximo. O isolamento, que protege o funcionário e outros pacientes, mas funciona como isolamento um isolamento para doenças de contato, HIV, dentre outros, não incide a questão da insalubridade de grau máximo. Ah, mas eu posso me acidentar com o paciente que adquirir HIV. O HIV às vezes é muito mais sério de se adquirir do que uma tuberculose, do que uma outra doença aí de transmissão aérea. Porém, pessoal, é o que está na norma, entendeu? É o que a gente tem na norma. Acidente não gera questão de insalubridade. O que gera insalubridade pela norma, é o contato permanente com pacientes em isolamento de bloqueio, que é o isolamento por aerosóis. Então, acho que a gente fecha aqui, toda a teoria sobre a situação. E o que quando o isolamento de contato poderá caracterizar grau máximo? Então, eu falei ali, que o isolamento de contato não caracteriza. Na verdade, ele caracteriza se for uma doença extremamente grave que não há profilaxia, aquela que a pessoa, basicamente, assim, a pessoa pegou, praticamente já está com destino de morte. Vamos ler aqui como é que fala a norma. O isolamento de contato será considerado como insalubridade de grau máximo somente quando se tratar de doença grave ao ser humano e para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Exemplo, ebola. Quando a gente já teve ebola aqui, no hospital. Ou ser de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder incapacitante. Que é o caso da doença lá de Creutzfeldt-Jakob, que são as doenças priônicas, eu acho que a gente, pelo que eu me lembro aqui das estatísticas, nossa, a gente já teve casos aqui, foram muito poucos, mas assim, ou seja, é por isso que eu falei que o isolamento de contato não gera, porque são só esses casos extremamente específicos, Um outro item importante é o seguinte, pessoal, a concessão do adicional de insalubridade por exposição a risco biológico em grau máximo aplica-se somente àqueles empregados dedicados aos cuidados diretos e em contato permanente com pacientes em isolamento de bloqueio. Então a gente percebe aqui, que é bem restrito. É aquele cara que está ali direto, o tempo todo, com o paciente em isolamento de bloqueio. Bom, e eu falei lá o que o Ministério do Trabalho define como contato permanente, o serviço contínuo, firmado em contrato de trabalho, E o que a nossa norma da EBSER fala que é contato permanente? Ela fala o seguinte, é aquele que é habitual em razão das características da atividade ou do conteúdo da tarefa, inerente ao cargo ou função que exerce o empregado, ou da atividade que realiza. Aquele em que o empregado trabalha durante longa permanência e continuamente exposto ao agente de risco. Exemplo, enfermeiro que trabalha durante toda a sua jornada na assistência ao paciente. Ele está exposto ao paciente, Ele está exposto ao risco, ao grau médio, nesse caso aqui. O enfermeiro que trabalha durante toda a sua jornada na assistência a pacientes. O que é o contato intermitente? O contato intermitente, pela norma da EBSER, é aquele que é previsto, programado, mas não é contínuo, não é habitual. É aquele em que o empregado trabalha exposto ao agente de risco durante certos intervalos de tempo, certas intermitências, quando no exercício de suas tarefas, que devem ser também as tarefas inerentes ao cargo. Muitas vezes também a gente vê pessoas lá que falam, eu estou fazendo tal coisa, estou fazendo tal coisa, mas muitas vezes essas coisas estão sendo realizadas, esses trabalhos estão sendo realizados, não são inerentes à sua função, ao seu cargo. Ah, mas está faltando pessoa no setor, por isso que eu estou fazendo. Beleza, mas isso não entra aqui na nossa norma. Por exemplo, o médico que dedica parte do seu tempo em consultas e a outra parte na elaboração de laudos. É um contato intermitente. E o que é o contato eventual? São os três tipos de contato que a gente tem. A gente tem o contato permanente, que eu mostrei anteriormente, o contato intermitente, que é o que eu estou mostrando agora, e o eventual, que eu vou falar nesse momento. O eventual é o quê? Aquele que não é previsto, programado. Aquele em que o empregado está exposto de forma eventual, esporádica, ocasional, não permanente ou intermitente, que acontece devido a caso fortuito. Exemplo, o chefe tem que substituir o empregado porque faltou o plantão. É um caso eventual.
Então, assim, foram alguns exemplos aí que eles usaram para elucidar esses três tipos de contato que existem, né? É, beleza. E aí, muitos casos também, principalmente chefias, né, a gente tem empregados cedidos. E aí, o que vai seguir? Né? Para o caso de empregados cedidos por órgãos estaduais, municipais, né, a gente vai observar o regimento, a norma do órgão de origem. Quantas definições de contato permanente, intermitente, eventual, além dos respectivos percentuais profissionais de insalubridade e periculosidade. Então, no caso de profissionais cedidos, né, a gente vai observar a legislação, né, do órgão lá, federal, municipal, estadual. Tanto para o caso do contato, o que é um contato permanente, o que é um contato eventual, né, quanto para o caso dos percentuais. Vou falar um pouco disso depois. Né. Não havendo previsão legal dos órgãos estaduais ou municipais, aplicar-se-á subsidiariamente o regime jurídico próprio dos servidores federais. Né. Então isso é importante. Né. Mas no caso do hospital, a gente tem mais funcionários do próprio regime federal. Né. Então, assim, no regime federal, o que a gente tem? A gente tem insalubridade não de 20 e 40, mas de 10 e 20, né, que é até algo muito questionado aí. Mas, enfim, são regimes diferentes, pessoal. A legislação é diferente. A legislação da CLT fala em 20 e 40% sobre o salário, né, mínimo. E os servidores, os percentuais são de 10 e 20. Né? Então, o percentual é diferente. É totalmente incongruente isso aí. Né? Mas é o que a gente tem na norma. Né? Bom, e os rodízios? Né? O que é o rodízio? O rodízio de profissionais poderá descaracterizar o contato permanente, né? Que é aquele negócio. Fulano está em tal local, está na área suja hoje, o outro fulano está na área limpa. Amanhã eu estou na área limpa, o fulano está na área suja. Isso aí é um rodízio, né? Esses rodízios descaracterizam o contato permanente, né? E o que acontece descaracterizando o contato permanente? Descaracteriza a insalubridade, né? Então isso é muito importante também. E essa avaliação é feita por nós, né? Ou pelo engenheiro, né? Ou o médico do trabalho, que são os profissionais que são habilitados legalmente para fazer esse tipo de avaliação, para caracterização de insalubridade, para assinatura de laudo de insalubridade. Né? Bom, quando da constituição do isolamento, o acesso ao mesmo deve ficar restrito às equipes de assistência e de higienização. Atividades eletivas e que não têm relação com a terapia aplicada deverão ser postergadas para o período posterior ao fim do isolamento. Isso também é importante. Né? O isolamento deve ser acessado só por quem estritamente deve fazer aquilo. Por quê? Porque está expondo uma pessoa a um risco maior, né? Então, deve se expor somente quem é realmente necessário de se expor. Né? Bom, um outro item é a manipulação de antineoplásicos. Né? A gente teve essa conversa aí ao longo dos últimos anos com quem trabalha com medicamentos, né, para tratamentos quimioterápicos. Né? E o que a gente tem na norma EBSER? As substâncias químicas presentes na manipulação dos medicamentos antineoplásicos não caracterizam a atividade como insalubre, em grau máximo, por não constarem no anexo 13 da NR15. Né? Então, lá na NR15 a gente tem um anexo que fala de agentes químicos. Né? Esse anexo, ele é muito antigo. Na verdade, ele é de 1979. Né? Os Estados Unidos, né, a cada ano, ele faz uma nova avaliação de agentes insalubres. Mais especificamente a CGH, que é o órgão lá dos Estados Unidos que trabalha com essa monitoração de agentes químicos, etc. Né? Dentre várias outras coisas, né, relacionadas à higiene ocupacional. A CGH lança anualmente livretos com enormes quantidades de agentes químicos, com valores limites que os trabalhadores podem ter expostos, com as consequências que aquele agente pode gerar no ser humano. Né? E o que acontece? O Brasil, em 1979, foi lá, pegou essa lista da CGH, ou seja, dos Estados Unidos, copiou, colocou na nossa norma NR13, aliás, anexo 13 da NR15, e não mais atualizou. Então, pessoal, a gente tem, primeiro, né, a gente tem muito menos agentes na nossa norma brasileira do que na norma americana. Né? Vários agentes, por exemplo, o caso dos antineoplásicos, né, não entra por causa disso. Né? Vários limites que estão estipulados na norma brasileira não são mais limites seguros, né, pela CGH. Vários trabalhos já foram feitos comparando esses valores. Muitos do Brasil estão acima, outros estão abaixo, está uma confusão. Né? Ou seja, resumindo, o Brasil
não se encontra atualizado nessa norma de agentes químicos com o atual estudo da arte de agentes químicos que fazem mal à saúde, de limites de tolerância que fazem mal à saúde. Então é por isso, pessoal, que os antineoplásicos não entram aqui. Então, assim, uma pessoa que mexe na oncologia aí, uma pessoa que mexe na manipulação de antineoplásicos, fala, putz, eu estou exposto a um agente que é cancerígeno e eu não vou receber insalubridade? Então, infelizmente não. Por quê? Porque a nossa norma não prevê essas situações. E no âmbito local aí do hospital, nós, engenheiro, médico do trabalho, podemos, devemos nos atentar somente à norma. A gente não pode ir pelo bom senso, a gente não pode ir pelo atual estudo da arte aí de outros países, do conhecimento, né, que já está consolidado. A gente acaba ficando preso ao que a gente tem na nossa norma, a gente tem que seguir a norma. É a questão de cara crachá, cara crachá, cara crachá. O que a gente pode fazer isso, o que a gente pode fazer, né, é avaliar o que está na norma, avaliar a situação. Ó, a pessoa está exposta a antineoplásico. O antineoplásico está na norma? Não está. Então, não há insalubridade. É assim que a gente tem que agir, infelizmente, pessoal. Infelizmente, pela norma brasileira, a gente tem que agir dessa forma. E como que se corrige essa situação? Judicialmente. Judicialmente, né, o advogado da pessoa que trabalha em contato com antineoplásicos vai tentar argumentar, mostrar artigos científicos, etc., que demonstram que esses antineoplásicos fazem mal para a saúde. E com isso, né, tentar mostrar para o juízo que, apesar desse item não estar na norma, ele é um item cancerígeno, é um item que faz mal à saúde, e aí pode ser que o juiz adote ou não. Né? Por exemplo, já tivemos casos de perícia no nosso hospital relacionado à manipulação de antineoplásicos, em que o próprio perito do juízo, né, não considerou insalubridade de grau máximo, né? Então, assim, não considerou insalubridade alguma, na verdade. Então, vão ser casos e casos, né? Começa a entrar na seara da justiça, onde várias decisões acabam, algumas sendo de um jeito, outras de outro. Então, assim, essa é a situação. Mas, a nível local, a nível SOST, não há caracterização de insalubridade. Bom, um outro item que muita gente fala, meu setor tem raio-x móvel, eu estou exposto à radiação, né? Que radiação, né, voltando lá atrás, é um item configurado como perigoso, né? Como aquele que pode gerar a morte, né? Então, a condição perigosa, né, radiação ionizante, é característica apenas para os profissionais que operam diretamente os aparelhos de raio-x móvel, na forma do item 4 da NR16 do Ministério do Trabalho, ou seja, técnicos em radiologia. Né? Lê-se aí técnicos em radiologia. De acordo com o estabelecido pela portaria 595 de 2015 do Ministério do Trabalho, essas condições não se aplicam para os profissionais que apenas estejam no ambiente de uso do raio-x móvel. Então, pessoal, quem está no ambiente de uso do raio-x móvel não recebe periculosidade. Eu tenho que segurar a criança aqui e tal. Não recebe, pessoal. Por quê? A nossa norma fala que não recebe, entendeu? Mais que isso, né? No âmbito da radiação, né, a gente tem que raios-x móveis, né, você estando 2 metros ali de distância, já não tem uma exposição ínfima, né? Então, diferente de um caso, por exemplo, da hemodinâmica do nosso hospital. Né? Então, assim, a gente tem normativo, né, e até pela própria literatura, que são casos que um raio-x sendo feito esporadicamente ali naquele setor, as pessoas que estão mais ou menos próximas, num raio maior que 2 metros, não vai ter risco. Né? Então, assim, e de qualquer forma, independente do quão discutível essa situação pode ser, é normativo. Mais uma vez, a gente tem que se ater à norma. Né? Então, áreas tais como emergência, bloco cirúrgico, centro de tratamento intensivo, sala de recuperação, leito de internação e ambulatório odontológico não são classificados como salas de radiação em razão do uso de equipamento móvel do raio-x. O aparelho de raio-x odontológico e o arte cirúrgico são exemplos de equipamentos móveis de raio-x, pois têm a função de se moverem até o paciente que não pode sair do seu leito ao local onde mesmo se encontra. Beleza. Nesse ponto aqui a gente tem até uma questão questionável. Por quê? O arco cirúrgico,
tem uma incidência de radiação maior do que aqueles raios-x móveis que vão nos leitos dos pacientes de internação. No entanto, né, então aí começa a ser meio questionável. No entanto, por exemplo, quando a gente pega os dados de dosimetria dos trabalhadores do centro cirúrgico, a gente vê que os dosímetros não acusam a incidência de radiação, que é muito bom. Mostra que as pessoas lá não estão se expondo, né, a níveis de radiação, né? E confirmam também essa tese, digamos assim, que está nesse item aqui. Mas a gente sabe que os arcos cirúrgicos são mais tem uma potência maior aí de radiação, digamos assim, do que os equipamentos móveis que vão nos leitos e tudo mais. No entanto, mais uma vez, esse item fala que o arco cirúrgico vai entrar também na questão do raio-x móvel e que ambos não geram direito à periculosidade. Então, por isso que pessoas que trabalham em enfermarias que usam raio-x móvel, centro cirúrgico, etc, 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 não vai receber adicional de periculosidade, sendo este restrito ao caso do raio-x em si, né, quem trabalha diretamente no raio-x ou na hemodinâmica, né. Então, é o caso aí, né. Bom, um outro item também muito questionável são a questão das áreas críticas, né. Para os empregados que trabalham nos setores como UTI, pronto-socorro, bloco cirúrgico, CME, banco de sangue, lavanderia hospitalar, unidade de hemodiálise e outros, que são considerados áreas críticas dentro de um hospital, não é garantido o adicional de insalubridade de grau máximo, somente por laborarem nesses ambientes. Para ter direito ao adicional de insalubridade de grau máximo, o empregado deve trabalhar em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como manusear objetos do uso desses pacientes, não previamente esterilizados, conforme a anexo 14 da NR15. Então, o que acontece? Muita gente fala assim, eu trabalho no CME, eu tenho que receber 40%. Eu trabalho no CTI adulto, eu tenho que receber 40%. Eu trabalho no pronto-socorro, eu tenho que receber 40%. Não existe nada disso fixado em norma. O que existe naquele setor tem contato permanente com pacientes com doenças infecto-contagiosas, em isolamento, né, de bloqueio, né, mais uma vez, de forma permanente, existe. Então, essas pessoas receberão 40%, que é o adicional em grau máximo. Não. Lá é um setor que tem algumas pessoas com casos em isolamento, mas o contato permanente mesmo é com pacientes, né, que é a maior parte do hospital. Por isso que a maior parte do hospital recebe adicional de insalubridade em grau médio, e apenas alguns setores, alguns locais recebem em grau máximo, né. Então, é muito importante esclarecer isso aí, né, que não existe essa de o setor tal recebe tanto. Não, tudo é feito mediante avaliação. E essas avaliações podem mudar com o tempo, né. Então, não existe nada pré-definido. Isso é muito importante, né. Bom, outro caso também de muitas dúvidas, caso das chefias. Eu sou chefe, sou RJU. Como é que vai funcionar para mim? No caso dos RJUs, né, diferente do caso da CLT, dos funcionários EBSER, a gente tem muito bem definido a questão do que é habitual e do que não é habitual. Vocês perceberam lá que quando eu falei que existem 3 tipos de exposição, né? A exposição permanente, intermitente e eventual. E não existe um quantitativo de tempo para você falar em exposição permanente. No caso dos RJUs, existe. No caso dos RJUs, né, a exposição habitual é aquela que se dá por mais de metade da jornada de trabalho. Ou seja, a gente tem muito bem definido aí agora o período de exposição, né? Então, assim, quando a pessoa fica exposta a menos de 50% do tempo, é uma exposição eventual. Quando a pessoa fica exposta a mais de 50% do tempo, é uma questão habitual. E isso é muito interessante porque a nossa norma na CLT não traz pra gente nenhum quantitativo, então fica muito qualitativa a situação. Eu trabalho no PAN, trabalho na clínica cirúrgica 1, no ambulatório, entendeu? Então assim, e aí, a pessoa recebe ou não recebe? A exposição é permanente, habitual ou não? Então por isso, né, que a gente no hospital universitário aqui resolveu, já que não tem um balizamento pela CLT, já que a gente fica totalmente perdido pela CLT, pegar emprestado, né, digamos assim, essa ideia dos RJUs, né,
da orientação normativa número 4, que foi até atualizada em 2017, né, de que mais de 50% da jornada é habitual, menos 50% é algo esporádico, eventual. Então, isso é importante, né? Isso também foi adotado até para o caso dos empregados, para tentar definir essas situações. Porque senão a gente não tem definição nenhuma. Igual eu falei, o cara trabalha no PAN, no CTI adulto, mas trabalha no ambulatório, não sei qual lugar. E aí, a exposição é habitual, não é habitual, não é? Então, assim, sem parâmetro, a gente vai ter muitas diferenciações de pessoa a pessoa, né? E vai ter injustiças sendo feitas, né, nesse sentido, né? Porque a gente percebe aqui, eu vou falar depois também, que várias injustiças acabam acontecendo nessas normas, né? Mas, mas a injustiça seria maior, né? Então a ideia é estabelecer um quantitativo, mais de 50% habitual, menos de 50% eventual. Bom, mas isso também é adotado para os EBSER, mas é algo que é obrigatório para os RJUs, né? E no caso das chefias em específico, qual que é a atribuição da chefia? Né? A atribuição da chefia é a gestão. Então, em tese, tem vários HUs por aí no Brasil que não pagam adicional algum às chefias, né? Porque isso não é algo que foi totalmente padronizado. Até se padronizou, né, as chefias que receberiam no passado, mas nem todos os HUs respeitam essas padronizações, porque essas padronizações também não foram feitas com uma conversa entre todos os HUs, né, em um consenso. Na verdade, foram feitas meio que assim, impostas goela abaixo, digamos assim. Então, em vários HUs, as chefias não recebem insalubridade. No nosso caso aqui, como é que funciona? Algumas chefias recebem. No entanto, essa chefia tem que ser, né, de uma área assistencial e de um nível hierárquico que não haja somente gestão. Por exemplo, superintendente, gerente. São cargos eminentemente de gestão, né? Então, mesmo que aquele superintendente, aquele gestor, aquele gerente, seja médico, seja enfermeiro e continue exercendo suas atribuições em outro local, ele não vai receber insalubridade. Por quê? Porque percebe-se que pelo menos 50% para mais da jornada de trabalho dele tem que ser de atividades gerenciais, né? Ele não pode estar normativamente, né, por todas as atribuições que ele tem lá pelo normativa da EBSER, ele não pode estar executando atividades assistenciais em mais de 50% do seu tempo, né? Então, por isso que esses cargos não vão receber insalubridade ou periculosidade ou o que seja, né? A não ser que seja um caso muito específico, né? Então, né, o que acontece? Já aconteceu, um gerente, um superintendente, eu sou médico, enfermeiro, e eu continuo fazendo cirurgia, continuo atuando na área assistencial. Ok, mas vamos pensar, por que o superintendente ou gerente está atuando na área assistencial? Provavelmente por dois motivos. Primeiro, porque está faltando funcionários, né? E o próprio superintendente tem que agir ali. Segundo, porque o superintendente, ou o gerente, ou enfim, gosta de atuar naquela área, né? Então ele, mesmo sendo superintendente, quer continuar atuando. No entanto, né, a gente tem esse item aqui, né, que não gera direito ao adicionar de insalubridade ou periculosidade das atividades em que a exposição a circunstância ou condição insalubre seja eventual ou esporádica, é o que eu falei, né? Em que são consideradas atividades meio ou de suporte, em que não há obrigatoriedade e habitualidade do contato, né? São aquelas atividades meio e suporte, né? Rapidão, né? Voltando. Eu estou falando aqui da orientação normativa dos servidores, isso aqui se aplica aos servidores, né? Eu estava falando de chefias, né? E agora vocês vão entender por que eu mudei para esse slide, porque o item 3, né, fala o seguinte, né, voltando lá no artigo 11, não geram insalubridade, periculosidade das atividades que são realizadas em local inadequado em virtude de questões gerenciais ou por problemas organizacionais de outra ordem. Ou seja, se está faltando funcionário e o chefe está tendo que, o chefe supremo ali, o chefe maior, o gerente, o superintendente, está tendo que fazer atividades assistenciais, né, ele está fazendo em virtude de questões gerenciais ou problemas organizacionais de outra ordem. E isso não gera insalubridade. Então esse item deixa muito claro que situações como essa não geram insalubridade, né? E mais especificamente ainda o item 4, que a gente vai ver aqui, né, que fala o seguinte,
não gera direito à insalubridade e periculosidade. As atividades em que o servidor ocupa função de chefia ou direção com atribuição de comando administrativo, entende? Exceto quando respaldado por lado técnico individual que comprova a exposição em caráter habitual ou permanente. Então aqui a gente tem muito claramente isso, né? O servidor que ocupa a função de chefia ou direção com atribuição de comando administrativo não tem direito adicional de insalubridade e periculosidade, em especial gerentes e superintendente, né? Quando a gente vai descendo na hierarquia, né, divisão, setores, unidades, vai começando a relativizar a situação, porque nem tudo aí fica atividades de comando administrativo, mas ainda divisões, por exemplo, né, ainda continuam como comando administrativo, né? Só começa a entrar aí quando a gente parte para setores e unidades que começam a ser locais onde o próprio chefe permanece naquele setor, né? Permanece ali, tem que fazer um atendimento, tem que fazer uma avaliação de um paciente, né? Sei lá, um chefe de um CTI, um chefe de um pronto atendimento, né? Então, né, aí começa a ser caso a caso, e é por isso até que a EBSER exige um laudo de insalubridade de chefias, né, individualizado, né. Mas adianto que superintendentes, gerentes e chefes de divisão atuam como comando administrativo e, portanto, não fazem direito a adicionais de insalubridade e periculosidade. Quando a gente passa para setores e unidades, a avaliação é feita caso a caso, vai depender se tem outro profissional que pode executar aquela atividade ou não, depender do fluxo ali de trabalho, de várias coisas, né? Mas ressalto que vários hospitais, né, não pagam adicionais alguns para chefias, né? Não é o entendimento do hospital universitário, né, do nosso sócio lá, porque a gente entende que as chefias que estão em ambientes assistenciais se expõem sim, estão naquele setor diariamente, estão entrando em contato com pacientes, então a gente tem todo esse detalhe, né? No entanto, né, os únicos setores, né, que recebem, as únicas chefias que vão receber adicionais em grau máximo são as chefias do pronto atendimento. Por quê? Porque chefia só o pronto atendimento. A chefia porque quais são os setores, né, que recebem 40% do nosso hospital universitário? Pronto atendimento, CTI adulto, CTI pediátrico e DIP, né? Então, chefia do pronto atendimento vai receber, né, o adicional em grau máximo, afinal chefia um setor de grau máximo. A chefia do CTI adulto, né, que chefia somente o CTI adulto, vai receber adicional em grau máximo, né? A chefia do CTI pediátrico, não existe uma chefia somente para o CTI pediátrico, é uma chefia que abrange outros cuidados intensivos e semi-intensivos que não só o CTI pediátrico, mas então por isso a chefia desse setor não vai receber 40%. Por quê? Porque esse setor não é somente o setor específico. Como eu falei, chefia é um caso específico, já tem parte da atribuição da chefia que é administrativa. Então por isso que os chefes, né, desses setores, né, CTI adulto, pronto atendimento, até o momento que eu falei aqui, né, vão receber 40%, porque são chefes do setor de 40%, estão ali dentro o dia inteiro. Então não tem o que discutir, né? Agora, chefia de CTI pediátrico, né? Não existe uma chefia só para CTI pediátrico, envolve vários setores. Então não justifica um contato permanente do chefe ali, que tem que comandar vários setores, e enfim. Porém, pode ser, por exemplo, que esse chefe, né, ele gosta de atuar no CTI pediátrico, por exemplo, nesse caso aí. Ele atua no CTI pediátrico. No entanto, ele não vai receber do mesmo jeito. Por quê? Porque se ele atua no CTI pediátrico é porque ele gosta ou porque falta profissionais ali. E a gente entra nesse item 3 mais uma vez. São questões gerenciais ou problemas organizacionais. Então, não se enquadra. Ou seja, no organograma, né, atual do hospital universitário, né, no MAP, a gente não tem uma chefia específica para o CTI pediátrico. Então, não existe esse 40%. No caso da DIP, da mesma forma, né? A gente tem dois locais separados, que são a DIP e o hospital dia. A DIP é a enfermaria, o local onde as pessoas se isolam, há isolamento e tudo mais, é o setor de 40%. O hospital dia, em que há atendimentos ambulatoriais, né, e algumas pequenas internações, não se enquadra como 40%. E aí a chefia da DIP vai permanecer como 20%. Por quê? Porque chefia dois setores, um de 40 e um de 20, tem atribuições gerenciais e, portanto, né, não se há de se falar em contato permanente, né, com o setor da DIP, que seria o setor de 40%. Então, acho que deu para ficar bem claro aí a questão das chefias, né, bem detalhado. E, bom, é isso, né.
Um outro item também da ON4 que fala da questão dos adicionais é, é o parágrafo único desse artigo 11. Né? Ele fala o seguinte: o contato com fungos, ácaros, bactérias e outros micro-organismos presentes em documentos, livros, processos, sistemas de ar-condicionado, etc., não caracterizam situações de insalubridade. Muita gente, né, das áreas administrativas fala: eu pego prontuário, eu pego receita, eu pego isso, eu pego aquilo, papéis, né, em gerais, não se enquadram como agentes causadores de insalubridade. As atividades em que o servidor somente mantenha contato com pacientes em área de convivência e circulação, né, ainda que o servidor permaneça nesses locais, não caracterizam situações de insalubridade. Então, eu entro todo dia pela portaria principal do hospital, passo na frente de pessoas que estão sentadas ali, passo em corredores, tem pessoas sentadas ali, entro em algumas enfermarias que tem corredores com pacientes que podem estar sentados ali. Ou seja, áreas de convivência e circulação não são caracterizadas, né? Ainda que a pessoa permaneça ali. Então a gente tem bem claro isso. Mais uma vez deixando claro, né? Isso aqui é da norma dos servidores. Mas a gente pode pegar um pouco emprestado essas conceituações pra gente, porque a gente falta isso na CLT. Né? Vamos lá, o item 3. As atividades em que o servidor manuseia objetos que não se enquadrem como veiculadores de secreções do paciente, ainda que sejam prontuários, receitas, vidro de remédio, né, recipientes fechados para exame de laboratório e documentos em geral. Então a gente tem aqui itens que já foram motivo até de reclamações de insalubridade. Eu manuseio vidro de remédio que pode estar supostamente contaminado. Eu manuseio receita que pode estar supostamente contaminado. Eu manuseio prontuário que pode estar supostamente contaminado. A gente percebe que são itens que não ensejam o pagamento de insalubridade. Então, acho que esse item aí deixa tudo isso bem claro. Né? Bom, e o que é que descaracteriza a insalubridade? Segundo a NR15. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento adicional. Né? Ou seja, a insalubridade não é algo que é pago para sempre, não. Ela pode terminar a qualquer momento. Né? Como? Quando você extingue o risco, né? Nesse caso, você não vai haver pagamento mais, quando se entende que não há mais esse risco, ou quando você consegue neutralizar o risco. Né? Como que isso acontece? Isso acontece, por exemplo, uma pessoa que está exposta a ruído, né? E ela usa o seu protetor auricular. Com o protetor auricular, o ruído fica abaixo dos limites de tolerância. Com isso, ela está neutralizando o agente insalubre e, portanto, não vai receber insalubridade, por exemplo. Então, a insalubridade pode cessar com o uso de EPI. Né, como a gente vai ver agora, a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente dentro de limites de tolerância. Por exemplo, a pessoa está recebendo por causa de um químico, mas agora tem uma capela, tem um sistema de exaustão, não vai receber mais. Por quê? Neutralizou a insalubridade. Ou utilização de equipamento de proteção individual, o exemplo do ruído que eu falei. Né? Então são duas situações onde pode haver eliminação ou neutralização de insalubridade. Ou seja, eu quero deixar claro que isso é possível. Insalubridade, periculosidade não é direito adquirido, pode terminar a qualquer tempo, desde que o ambiente se conserve dentro dos limites de tolerância definidos na norma, ou que se tenha equipamento de proteção, que se use equipamento de proteção que eliminem ou neutralizem aquele risco. Né? Não é um direito adquirido. Bom, quando eu falei para vocês lá do anexo 14 da NR15, eu comentei a questão dos isolamentos. Né? Eu falei que nada, assim, a norma deixa bem claro, né? Mas fala em contato permanente. Aí muita gente questiona: mas se eu entrar numa enfermaria que tem um paciente em isolamento, às vezes posso pegar uma doença. Por que é um contato permanente? Tem que ficar dormindo então junto com o paciente ali para ganhar insalubridade de 40%? Então, a gente tem que entender primeiro o contexto de tudo isso. Né? A nossa legislação ela é de 1978, que aí está escrito nesse gráficozinho aí, né, com a portaria 3214, as NRs. As normas regulamentadoras são de 1978. Né? O anexo 14 da NR15, que é o anexo que fala de agentes insalubres biológico, né, ele data de 1979. Né? A gente percebe que antes disso, né, 1847, a gente tem um marco de higiene das mãos na redução de infecções. Ok. Em 1887,
surgimento de hospitais para doenças infecto-contagiosas. 1900, separação de pacientes com diagnósticos semelhantes. 1975, isolamentos por categorias, né? Porta de saída. Em 78 a gente tem as normas. 79, o anexo de agentes insalubres. Então a gente percebe que ele considerou o que estava para trás disso aí, né? Porém, entra o grande problema, né? Em 1980 a gente tem bactérias multiresistentes que não estão consideradas no anexo 14, porque ele é de 79. Em 1985 a gente tem a questão das hepatites, dos HIVs na história dos isolamentos, né? O grande impacto que isso tem nas histórias dos isolamentos. Isso não entrou no anexo 14, que é de 79. Em 1996 a gente tem as precauções por modo de transmissão, isolamento para transmissão por aerosóis. Tudo isso também não entrou no anexo 14. Em 2005 a gente tem a NR32 que eu mostrei, né? Eu mostro para vocês lá no vídeo, para quem não viu ainda, né? O vídeo de acidentes, né? A gente fala um pouco da NR32, que é a norma do Ministério do Trabalho que fala do trabalho em serviço de saúde. Tem vários itens lá muito interessantes, muito importantes, acidentes em ambientes hospitalares. Lá fala também, por exemplo, da questão do antineoplásico, do risco que se tem, né? Enfim, né? Lá é uma norma muito específica para hospitais. Por quê? Porque o hospital é um local de risco. Porém, essa norma ou os conceitos que foram adotados nela não permeiam o anexo 14 da NR15. Por quê? Porque o anexo é de 79 e ela é de 2005. Em 2007, a gente tem consolidações das precauções padrão na prevenção de infecções, que também não entram no anexo 14. Em 2015, a gente tem o protocolo de tratamento de influenza, que não entra no anexo 14. E por aí vai, né? São alguns marcos que eu coloquei aqui, mas várias são as situações que foram acontecendo ao longo dos anos, que a partir de 79, né, e foram muitas, que não entram, né, na caracterização de insalubridade. O que vocês têm que entender, pessoal? A caracterização de insalubridade a nível local, a nível hospital universitário, né, Maria Aparecida Pedrocian, se faz no anexo 14 da NR15. É o que o profissional de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho pode fazer. Ele tem que se ater a o anexo 14 da NR15, no caso do agente biológico, ou dos outros anexos, agente químico, agente que incide a periculosidade, entre outros. E tudo isso é de 1979. Uma época, se a gente pensar, por exemplo, um tuberculoso em 1979 ficava em isolamento ali total, provavelmente teria profissionais que tratariam somente daquela pessoa, usariam todas aquelas roupas, né, quase que aeroespaciais para entrar dentro daquele local. E hoje em dia a gente já tem uma doença com profilaxias, né? E como eu falei, a questão das bactérias multiresistentes, HIV, hepatites, nada disso é considerado. Nada disso é considerado. E por isso muitas incongruências se formam, né? Aqui é que está o grande problema. A gente tem uma norma desatualizada. Então a gente não pode considerar muitas coisas que são novidade hoje em dia, né? O que era um isolamento em 79? O que é um isolamento hoje, né? Então tudo isso, nada disso na verdade foi considerado, né, para caracterização de insalubridade. E é por isso que a gente tem várias incongruências. Ah, mas aqui tem nesse setor meu tem muitas bactérias multiresistentes. Por que eu não vou receber insalubridade em grau máximo? Eu tenho um risco aqui de adquirir alguma doença. Porque não existia isso em 79. Ah, HIV, muito paciente HIV aqui. Nossa maternidade está lotada de pacientes por HIV, com HIV, né, gestantes com HIV. Em 79 não se tinha esse conhecimento todo, né? Então a gente tem um anexo desatualizado e aí gera todos os problemas, né? Todos os problemas vêm daí e com isso gera as insatisfações, todas as problemáticas que a gente tem, né, a nível local nos hospitais, né? Então o que a gente carece na verdade é uma atualização urgente desses anexos, né? Só que por que eles não são atualizados? Muito porque, né, é interesse de empresas não ter atualização desses anexos. Por exemplo, caso de químicos. Quantos químicos hoje em dia fariam mal aos profissionais e que as empresas teriam que se preocupar, né? Então, assim, é toda uma questão aí, né, que vai além do que a gente, a nível local, possa resolver. Mas eu mostro para vocês aqui a grande problemática, né, da questão de adicionar insalubridade. Bom, mas esquecendo aí toda essa teoria, né, toda essa problemática, a gente vai aí para a questão dos nossos dados epidemiológicos, né? Então, né, a gente pega esses dados aí com o setor de epidemiologia, né? Os dados aí aqui eu tenho compilado os dados de 2014, 2015, 2016, 2017, uma média, né? E a gente percebe aí, né, que nesse gráfico tá os percentuais de dia de exposição ao ano a pacientes em isolamento respiratório por setor, né? O
que esse gráfico está mostrando, pessoal? Eu vou lá na epidemiologia, pego os dados, né, de pacientes com doença infecto-contagiosa que passaram pelo hospital, pego esse quantitativo de pacientes e pego por onde eles passaram, quais setores eles passaram, por quantos dias eles passaram. E com isso eu consigo avaliar qual percentual de dias ao ano esses setores ficaram expostos a pacientes. Ou seja, no caso do PAN, em média, nos últimos 4 anos, o PAN ficou exposto 70% dos dias do ano a algum paciente. 70% dos dias do ano tinha um paciente com, é, com doença de transmissão aérea isolada no setor. Na DIP, 35% dos dias do ano tinha pacientes isolados lá dentro, numa clínica pediátrica, né? Quase 30% dos dias ao ano tinha pacientes lá, né, isolados. No CTI adulto, quase 30%, né? E por aí vai, né? Então a gente vê aqui nesse gráfico que o PAN é o grande campeão. O PAN é aquele setor no hospital que ainda não tem o que se falar, né, em retirada de insalubridade de 40%. Por quê? É um setor, né, como mostrei lá mais uma vez, né, fazendo referência ao vídeo de acidentes, é um setor campeão de acidentes, é o setor campeão de absenteísmo, é o setor onde mais há exposição a pacientes com doenças infecto-contagiosas de transmissão aérea, né? Comparativamente, inclusive, a DIP, que seria o setor, né, específico para esses pacientes. Por quê? Por não haver, né, leitos suficientes na DIP para acondicionar todos esses pacientes, então eles ficam locados no PAN. Então a gente percebe, se a gente for olhar para aquela lógica dos 50%, né, que só o PAN ultrapassa os 50%, né, nesses últimos 4 anos aí, né, essa média mostra que só o PAN tem uma exposição justificável aí que pode ser considerada de forma permanente, né, no hospital, né. Os outros setores, você pode falar que não há uma exposição de forma permanente, né. O que acontece, né? No entanto, setores como DIP e CTIs recebem 40%, né? Por que foi feito dessa forma? Porque a DIP, né, é o setor referência do hospital em pacientes com doença infecto-contagiosa. Então, mesmo com esse quantitativo aí que é baixo, né, se a gente pensar no caso do PAN mesmo, 70%, né, já não configura uma exposição permanente, se você for pensar com o quantitativo de funcionários que tem lá, com a rotatividade de setores, né? Então, se você fosse avaliar friamente essa situação aqui, nenhum setor do hospital receberia 40%. É isso que eu queria que todos vocês entendessem, né? Pela norma, a gente exige contato permanente. Como eu falei, é preto no branco, né? Não é eu que acho isso. A norma é que manda dessa forma. Eu concordo? Eu, particularmente, não concordo, né? Mas a norma pede dessa forma. Então, a gente percebe que nenhum setor aqui tem uma exposição permanente. Ou seja, em tese, nenhum setor do hospital universitário receberia 40%. No entanto, o PAN tem um volume muito alto. Isso é inquestionável. Por isso, ele recebe 40%, né? DIP é o setor referência do hospital para receber esse tipo de pacientes. Por isso ele recebe 40%. Né? E não é à toa que é o segundo lugar. E aí, assim, né, como eu falei, de DIP para baixo, nenhum setor faria qualquer sentido a consideração dos 40%, porque não há contato permanente. No entanto, né, resolveu-se aí adicionar também os CTIs, né, por serem outro ambiente também preparado no hospital para recebimento de pacientes com doença infecto-contagiosa de transmissão aérea, com isolamentos mais adequados ali, né? E por isso que a gente acaba colocando o CTI adulto e o CTI pediátrico pelo tipo de setores que eles são, né? Setores fechados, setores com isolamento, setores que podem isolar pacientes com essas doenças, também se enquadraram. A gente percebe, no entanto, que clínica médica e clínica pediátrica permeiam esses setores com maior índice, né, de exposição a pacientes em isolamento. No entanto, como eu falei, né, são índices que são abaixo até de 50%, no caso é abaixo de 30%, né, no caso da clínica médica 20%, no caso da clínica pediátrica 30%. Então, assim, não se configuram, como eu falei, né, o PAN não, é indiscutível, a DIP para baixo, todos são discutíveis, no entanto,
considerou-se que a DIP é o setor referência do hospital para isso. Então, os pacientes com doença infecto-contagiosa de transmissão aérea tem grande chance de ficar lá, considerou-se. E os CTIs, por serem setor fechado, setores com isolamento, setores ali para receber também, com grande possibilidade de receber esses pacientes. Mas, em tese, nenhum desses setores deveriam receber. Nem mesmo o PAN, se você olhasse friamente. Então é por isso, pessoal, que quando a pessoa fala, eu fico um pouco no PAN e um pouco em outro setor. Pô, mas o PAN 70% só ao ano, é grande, né? Mas 70% dos dias ao ano tem pacientes em isolamento. Será que você ficando um pouco no PAN, um pouco na clínica cirúrgica 1, sua exposição vai ser permanente, né? Por isso que existe essa questão de mais de 50% do tempo nesses setores. Porque se você fica um pouco em cada setor, você não está tendo uma exposição permanente. Então assim, aí a gente começa a entender toda a lógica dessa questão dos adicionais de insalubridade, né? Outro item também que foi muito questionável, o TEINEL e o SIM, né? Vocês veem aí que nenhum paciente aqui, né, entrou o TEINEL e o SIM, e é por isso que eles deixaram de receber em um certo momento lá em 2017, né, o adicional em grau máximo, né? Foram os dois setores aí que deixaram de receber em 2017 com essa avaliação aí mais detalhada de incidentes de doenças de transmissão aérea, né? O outro setor que deixou de receber foi a nefro, que também não aparece nesse gráfico aqui, né? Então assim, permaneceu-se o PAN, DIP e CTIs, né? Por esses motivos que eu expliquei. Mas como eu falei, né, se fosse analisar extremamente friamente, nenhum receberia. Se fosse analisar com um mínimo, pouco friamente, né, seria o PAN. E tentando fazer o máximo possível para entender a situação do hospital, DIP e CTIs, né? Mas assim, até o momento nenhum outro setor é justificável, e é por isso que assim, não adianta, né, as pessoas virem falar, mas tem tantos pacientes, aconteceu tal coisa, o setor é muito precário. O setor ser precário não entra questão gerencial, questão de questões gerenciais, questões organizacionais, como eu mostrei, não entra, né? Tem paciente tal, ok, eu faço essa análise, né, anualmente, então a gente está pegando esses dados, está avaliando esses dados, está tratando esses dados, e com isso a gente consegue analisar tudo isso. Você pode ficar tranquilo que a cada ano nós vamos analisar, se chegar algum momento que for necessário, a gente vai mudar alguma coisa para mais ou para menos. Mas vocês percebem aqui, né, que a tendência é mais para menos do que para mais, pela legislação que a gente tem hoje em dia. Mais uma vez, né, antiga, de 1979, desconsidera várias coisas. Então assim, né, acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora, né, porque envolve, como eu falei, né, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem essa situação de monetização do risco, né? Então assim, envolve dinheiro, envolve a vida de várias pessoas, né? A gente sabe que nada disso é brincadeira, mas a questão de insalubridade, né, como eu falei, não é um direito adquirido, é algo que tem que se avaliar ano a ano. A questão de insalubridade em grau máximo é muito restrita, como eu mostrei aqui, né, a maior parte do hospital não faria jus se fosse olhar preto no branco simplesmente. Então a gente ainda tenta ter um jogo de cintura nessa parte, né? Mas assim, mais que o que já é dado atualmente, vocês percebem aqui pelo gráfico, pelo quantitativo de doenças, que não é possível, né? Que não condiz com a realidade do hospital atualmente. E a maior parte dos hospitais na rede, né, de fato não pagam adicional em 40% para a maior parte dos setores. Cito o exemplo do Hospital das Clínicas da UFMG. Nenhum setor ganha 40%, né? E vários outros da rede, né? Então assim, né, acho que aqui a gente consegue explicar muito bem o que vem acontecendo no hospital e os porquês aí, né? Sempre, pessoal, lembrar que a norma é de 79, né? Então muita coisa é desconsiderada. Ambiente ruim, o ambiente falta isso, risco de acidente, eu posso adquirir um HIV. Nada disso é considerado, pessoal. Não adianta, entendeu? A gente não pode considerar isso. Quem pode considerar isso no máximo é o juiz, né, em uma ação judicial. No mais, é a atualização da norma. Enquanto não atualizar, a gente continua nessa mesma problemática, né? Bom, beleza. E aí, eu não concordo com o meu percentual. Como eu mostrei aqui, pessoal, muita coisa já foi muito bem definida, muita gente já reclamou muita coisa já foi discutida. Esse vídeo aqui serve para fechar todo esse ciclo, né, explicar, bem explicado, acho que tudo que aconteceu aí no hospital. Mas assim, se você não concorda, né, um direito seu. Mas assim, eu digo que, a não ser que você tenha alguma informação que a gente não viu, visto que a gente pega
dados estatísticos, visto que a gente analisa essa norma aí, compara com outros hospitais, que a gente faz toda essa avaliação, mas provavelmente, às vezes você viu uma situação que a gente não viu. Ah, meu setor aqui tem um químico aqui que fica em tal lugar, que quero saber, ué, vai que isso aqui vai gerar algum risco para mim, não sei o que. Beleza, você vai preencher lá via SEI, né, explicando essa situação, preencher essa guia, mandar pra gente, a gente vai avaliar, né, e ou vai alterar o adicional ou manter o adicional, né. No entanto, né, como eu falei para vocês, a maior parte dos questionamentos atualmente tem sido mantidos, porque muitas das coisas já foram verificadas, né. O que acontece é o que? É discordância mesmo do que é avaliado. Só que a gente tem que pensar o seguinte: a regra do jogo é de 79, a regra do jogo ela é essa, né? A gente não pode mudar, a gente não pode mexer e ela foi avaliada conforme a regra do jogo. Agora, se a gente não concorda com a regra do jogo, isso não vai fazer com que as coisas mudem, né? Infelizmente. Então, essa é a situação. Com as seguintes observações, né? Pode ser feito somente um pedido de reavaliação, senão a gente fica pedindo reavaliar todo mês, todo mês, todo mês, todo mês, ó, reavalie, 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 e não vai mudar, né? Isso não vai resolver, né? Outra coisa, muita gente chegando lá no segundo trabalho reclamando, falando um monte de coisa pra gente, né? Todo pedido de reavaliação de insalubridade tem que ser feito formal, via SEI, né? Via um memorando via SEI, uma comunicação interna via SEI. Por quê? Senão a gente começa a ficar batendo boca ali de situação, como eu falei, né? Não sou eu que decido isso, é a norma, né? A gente só pega os dados, confronta com a norma, preto no branco, vamos ver o que dá para fazer no máximo aqui e é isso, né? Então, assim, não adianta a gente ficar batendo boca, né? Eu não sou o pivô da situação, né? Vocês podem ter certeza, né? Então, assim, essa é a situação. O pedido de reavaliação pode ser feito uma vez, né? E tem que ser formalizado. Não ir lá ficar conversando sobre adicional. Isso não vai resolver. Eu acho que esse vídeo aqui já elucida a maior parte dos porquês aí, né? E aí o pedido que você vai fazer é essa folhinha aí, né? Que pode ser pedido lá na DivGP, pode ser pedido pra gente dar sorte, a gente te manda, né? Ou via SEI mesmo já tem um caminho lá específico que você descreve um pouco das suas atividades, fala o seu trabalho, posto de trabalho, né? E é importante assim que cada mudança de posto de trabalho você mande uma folhinha dessa pra gente, porque aí seu adicional vai aumentar ou diminuir dependendo do setor, né? E a gente vai fazendo todo esse acompanhamento, porque depois se a gente verifica uma situação irregular, você vai ter que, né, pagar o que recebeu indevidamente, isso vai ser bem ruim, né? Bom, dito tudo isso, né? Falamos aí quais são as normas que regem, quais são as estatísticas do hospital, qual que é a problemática que a gente tem com a norma que é antiga, desatualizada, né? A gente vem então para as responsabilidades, né? Então, em resumo, né, o adicional de insalubridade é uma vantagem pecuniária de caráter transitório, ou seja, não é direito adquirido, concedida como uma forma de compensação ao empregado que trabalhe permanente ou com habitualidade em operações locais consideradas insalubres, expondo a saúde em risco, né? Ele só pode ser pago se for caracterizado dentro da legislação, né? Fora disso, não adianta. Ah, acidente, meu setor tem problemas gerenciais, tal coisa. Acontece muito acidente aqui. Não, isso não gera insalubridade, não está na norma. Pode cessar quando inexistir fundamentação legal para sua caracterização e pagamento, como eu falei, né? Não é direito adquirido. Se inexistir fundamentação legal, seja, por exemplo, eu saio daqui hoje, vem outra pessoa, avalia, né, e entende de uma outra forma alguma situação, comparativamente à norma, porque a norma também é interpretativa, né? Pode deixar pode cessar o pagamento, né? E o adicional de insalubridade não pode ser tratado como vantagem financeira ou passaporte para se correr risco, pois isso, além de ilegal e imoral, é um desrespeito aos profissionais que de fato realizam atividades insalubres, né? Então, essa questão da monetização do risco é algo bem crítico aí, né? E o que a gente deve querer é não se expor ao risco, né? E não se expor para receber, né? Bom, e aí vamos para responsabilidades, né? Segundo o Código Penal, né, a gente tem lá o peculato por erro de outro, né? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo tenha recebido por erro de outro, né? Ou seja, a DivGP não atualizou aqui meu percentual de insalubridade, eu vou deixar por isso mesmo porque eu estou recebendo aqui, né? Então, você infringe o artigo 313 do Código Penal, né? Que pode ser prisão aí de 4 anos e multa, né? Outro item é a prevaricação, né? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, né? Ou seja,
cara realizando ali uma atividade insalubre para extrair em contato, né, com a agente insalubre receber um adicional, eu tô indo em tal setor, e aí eu tenho que receber, né? Não é bem assim, né, pessoal? Cada um tem sua lotação, cada um tem suas atribuições, e forçar isso aí, né, é um item que infringe o artigo 319 do Código Penal, né? Ou então deixar de realizar uma atividade porque não recebe o adicional, né? Então, assim, tudo isso infringe códigos aí, né? E ainda, de acordo com a ON4, né, que é aquela orientação normativa dos servidores, né, respondem nas esferas civil, penal, os peritos e dirigentes que considerem ou autorizem o pagamentos adicionais em desacordo com a legislação vigente. Isso vale, pessoal, pra gente, né, pra eu, né, pra mim, na verdade, né, ou gerências, superintendências e chefias, né, que vão mentir, omitir a lotação do seu funcionário, né? Para mim, que vou fazer essa avaliação, se eu fingir que não vi tal coisa, né? Então, assim, tudo isso a gente responde criminalmente, né? Civilmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E tentar fazer o mais correto possível para a gente não ter margem de erros aí, né? Bom, e uma vez, pessoal, o orientador meu aí de pós-graduação, o Dr. Ayrton Marinho, né, ele é médico do trabalho, auditor fiscal do trabalho, ou seja, já varia tudo isso, né? Eu questionei ele essa questão aí dos adicionais de insalubridade por agente biológico, e ele me falou o seguinte, letra do que ele falou, né? Vamos ler aqui que eu acho que é bem interessante. Devido à redação muito sucinta, pouco técnica e antiga do anexo 14, as discussões sobre insalubridade e risco biológico são sempre incompletas, porque ninguém chega à conclusão definitiva, nem os juízes, pessoal. Isso é verdade, porque mesmo quando as situações vão para a justiça, muitas vezes, vários casos, a pessoa está no mesmo setor, um entrou, o outro entrou na justiça. Às vezes um ganha, o outro perde, entendeu? Nem juízes têm um entendimento já consolidado das situações, né? Não há entendimento mais correto, apenas há aquilo que é mais consensual nas decisões, que nem sempre são adotadas da mesma forma, né, pelo juiz. Hoje em dia, só em raros casos a medicina usa o isolamento, né? O que ao contrário era comum quando se escreveu a NR15. Esse isolamento que ele está falando aqui é aquele isolamento de bloqueio, né? Aquele isolamento, não isolamento convencional, né? Era comum quando se escreveu a NR15, né? Em 79 era bem mais comum esses isolamentos todos, igual eu falei da questão da tuberculose, né? Especialmente para tuberculose e doenças que desconhecia o tratamento. Hoje em dia a maior parte delas tem profilaxia, né? Você não pega HIV simplesmente por cuidar de um paciente com HIV. Por isso é necessário aplicar as técnicas de avaliação de risco e usar as precauções universais específicas, né? A norma, muito pouco precisa, não faz diferença do tipo de transmissão, né? É um item aí, né? Essa questão da transmissão não é tratada na norma, então tudo isso prejudica, né, na avaliação de insalubridade e deixa o campo aberto a discussões sem fim. Porém, raríssimos são os casos hoje de profissionais médicos, paramédicos, que ficam continuamente, meses seguidos, em ambiente confinado e isolado, pessoal. Que seria a ideia do contato permanente em isolamento. A ideia é essa. É aqueles caras que antigamente ficavam em ambiente confinado, isolado ali, tratando só daquele paciente, tratando exclusivamente de doença infecto-contagiosa. Essa era a ideia antigamente, por isso que não se aplica muito mais o que a gente tem atualmente, a gente tem que ficar fazendo esses malabarismos, né? A tendência, portanto, né, isso é muito importante, esse último parágrafo, essa última frase aqui é muito importante, né? A tendência, portanto, é que os profissionais de saúde, em sua grande maioria, sejam classificados em grau médio, pelo menos até que se mude a lei. Então, essa palavra aqui do Dr. Ayrton Marinho, né, mais uma vez ele é médico do trabalho, auditor fiscal do trabalho, né, pessoa reconhecida aí na área lá em Minas Gerais, né? Ele fala o seguinte, né? Essa última frase dele é bem elucidativa, né? Os profissionais da saúde em geral vão receber grau médio, né? São poucos aqueles que vão receber grau máximo. Como eu falei, se a gente fosse olhar mesmo, né, fosse bem preto no branco ao extremo, nenhum profissional aqui no hospital universitário receberia 40%. Né? Então é por isso que quando alguém vai questionar a questão dos 40% pra gente, né, é algo que assim é difícil de acontecer, né? Aliás, os questionamentos são muitos, mas a mudança para 40% é difícil, porque são raros os casos que tem essas situações, né? Como eu falei, existe contato permanente. O contato permanente é com esse tipo de paciente em específico. O quantitativo de paciente no hospital, de pacientes dessa forma, não chega a 100% ao ano em nenhum setor. É um paciente, tem rodízio de profissionais, então tudo isso desclassifica o contato permanente, entendeu? Então, a gente tem todas essas questões aí, pessoal. Eu agradeço vocês terem visto o vídeo até aqui, né? Falo mais uma vez para vocês verem também o vídeo de acidente de trabalho, né? As questões da NR32, as precauções que a gente tem que ter. Agradeço
a compreensão de todos. Peço que vocês tenham paciência com toda essa questão de insalubridade, né? Não é culpa minha, né? Não é culpa da SOST, não é culpa do engenheiro de segurança do trabalho, do médico do trabalho, nem mesmo da IBCSED, né? É uma culpa, na verdade, de uma legislação antiga, antiquada, né? E que a gente acaba ficando refém dela, né? Então é por isso que todas essas incongruências acabam acontecendo. Mas infelizmente, né, é o que a gente tem atualmente, é a lei que a gente tem para respeitar atualmente aí, e a gente faz a avaliação bem criteriosa baseada nisso, né? Então é isso aí, obrigado a todos, né, que viram até aqui, e até mais.